A paz do Senhor a todos, graça e paz eu desejo a todos que estão ouvindo e me ouvindo, assistindo esse vídeo. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra do Senhor. Essa palavra está no livro do apóstolo Lucas, o capítulo 19, versículo de 1 a 10, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará como homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus, aleluia. Então, Zaqueu, ele tinha o desejo, de conhecer Jesus Cristo. Quem é esse Jesus que tanto o povo falava, Então ele ficou sabendo que Jesus passaria pela cidade de Jericó, que era onde Zaqueu residia. Ele morava lá. E Zaqueu também era uma pessoa muito conhecida e de grande respeito dentro de Jericó, pois ele era um publicano. E o que era o publicano? Era alguém que recolhia os impostos para o governo, certo? Então, o que acontece? Ele recolhia, ele era um publicano, era rico, acredito, que ele era rico exatamente por ser um publicano, E então, os judeus, eles tinham ódio dos publicanos. Por quê? Porque muitos deles, às vezes, não recolhiam os impostos, a medida certa, a quantidade que deveria ser, às vezes, ultrapassava aquele valor, se aproveitando, da oportunidade. Então, os judeus tinham essa rixa com eles e meio que rejeitava eles, Mas Zaqueu queria muito conhecer Jesus. Então, Zaqueu correu e subiu, ao sicômoro, que é uma espécie de figueira, certo? Subiu, mas Jesus olha para cima quando vai passando e diz: Desce, Zaqueu, porque hoje eu estarei na tua casa. Zaqueu poderia muito bem, ter recusado, ter dito: não há necessidade, só queria lhe conhecer, mas nada mais, Mas não, ele desce da figueira com muita alegria, e recebe Jesus na casa dele com muita alegria. Mas as pessoas que viram isso acontecer murmuravam e diziam assim: como que pode alguém como ele estar na casa de alguém pecador, Porque eles julgavam, que os publicanos retiravam a mais das pessoas do que devia, na verdade, Retirar, como se eles tirassem umas coisinhas a mais, Então, os judeus e as pessoas de lá julgavam dessa forma. Então, julgaram assim: como que pode Jesus estar com uma pessoa dessa? Jesus Cristo, um homem misericordioso que veio aqui para nos salvar, para nos lavar dos nossos pecados, não estava atrás disso. Jesus Cristo, ele não estava atrás disso. Ele queria mesmo era buscar o que estava perdido, achar o que estava perdido. Esse foi o trabalho de Jesus Cristo aqui e é até hoje, certo? Então, como ele é o nosso pastor, o trabalho dele era esse,
buscar restituir aquelas ovelhas perdidas, certo? Foi o que ele fez com Zaqueu. Ele foi na casa de Zaqueu e Zaqueu, não foi Zaqueu que convidou ele para ir até a casa dele. Foi ele quem disse: Zaqueu, eu estarei na tua casa. E Zaqueu não perdeu a oportunidade. Zaqueu aceitou. E aquilo não ficou só em um encontro que depois se passou e Zaqueu voltou a ser quem era antes. Não. Houve em Zaqueu uma transformação. Porque Zaqueu permitiu isso nele. Porque Zaqueu sentiu nele a presença da salvação que chegou na casa dele. E Deus, Jesus Cristo, anunciou isso para ele. Mas ele também sentiu, tanto que ele mesmo chega e diz assim: eu darei metade dos meus bens aos pobres. E caso eu tenha, tirado algo a mais de alguém, eu restituo 4 vezes mais. Quando Zaqueu fala isso, ele não fala: vou fazer isso, vou falar isso para me mostrar, para Jesus Cristo me dar salvação. Não, não foi para isso. Foi como uma ação de graça, isso que ele faz. É como se ele quisesse reparar, E imediatamente ele se arrependeu do que ele fez, Como ele se comportava. Ele não queria mais ser aquela pessoa que ele era antes, tanto que ele realmente teve essa transformação, Ele passou a ser uma outra pessoa. Então, essa história de Zaqueu, ela nos mostra a importância de aceitar, Quando Deus bate na nossa porta, quando Deus vem e entra, bate assim na nossa vida, na portinha da nossa vida, diz assim: eu tô aqui, tô indo aí na tua casa, vou te visitar. E aí muitas vezes, por causa das coisas que a gente vive hoje, mundana, a gente até vê, a gente até sente que Jesus Cristo nos visitou, mas a gente não quer abrir mão dessas coisas, Porque Zaqueu poderia ter feito isso. Jesus poderia ter ido na casa dele, mas ele ter simplesmente sido apenas um encontro, porque Jesus Cristo, ele não é evasor, ele não ia forçar Zaqueu, certo? Mas o próprio Zaqueu foi salvo, porque o próprio Zaqueu acreditou. O próprio Zaqueu viu em Jesus Cristo um homem misericordioso. Enquanto os outros tinham por ele um desprezo, Jesus Cristo não via dessa forma. Como Jesus Cristo relata em Mateus, Mateus capítulo 9, onde Jesus Cristo diz assim: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, Então, é esse caso. Jesus Cristo, ele foi na casa de Zaqueu porque ele sabia que Zaqueu estava perdido. E ele queria achar aquela ovelha para o reino dele, mais uma ovelha para o reino dele, Mas ele não força a gente nada. Jesus Cristo não nos força. Ele até se apresenta para a gente, mas ele deixa a gente livre para escolher. E aí, no caso de Zaqueu, Zaqueu não perdeu a oportunidade. Zaqueu realmente aceitou o convite de Jesus Cristo na vida dele, Então, muitas vezes isso acontece na nossa vida. Só que muitos, por não querer abrir mão de algo que é passageiro, Porque essas coisas aqui do mundo, elas são passageiras, E a nossa vida é passageira, a gente não vai estar aqui para sempre. Então, o que acontece? Muitos não. Se for para me seguir, Jesus, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo, então eu não vou, eu prefiro ficar assim, então. Então acaba batendo a porta e deixando de fora esse que veio para te salvar, para te tirar da perdição, Quando eu falo perdição, não é que todos estão cometendo crimes absurdos, não é isso. Mas todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas, defeitos, que precisam ser, sim, vistos, ser restaurado, E mudado, Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, a gente percebe que Deus bateu na nossa porta e a gente entrega a nossa vida a Deus, Deus nos transforma assim em vaso novo. E Ele transforma
mesmo, da forma como Ele quer. Ele molda direitinho como Ele quer. Então, essa história, ela é uma história... Essa passagem da Bíblia é muito, muito forte, muito marcante, porque mostra alguém que nem era seguidor, nem era judeu, nem era seguidor de Jesus Cristo, mas que foi salvo porque acreditou em Jesus Cristo, porque decidiu fazer as coisas certas, né? Então, que isso possa, essa palavra, ela possa vir, né, fazer com que a gente reflita sobre: será que Deus tem batido? Será que Deus tem batido na sua porta? Você pode ter certeza que sim. A gente tem que trazer para a nossa vida e fazer uma reflexão, né? Como está a minha vida? Se Deus batesse hoje na tua porta, tu seguiria Ele? Tu deixaria o que tu vive para seguir Ele? Tu faria igual a Zaqueu? Ah, mas eu não tenho nada para dividir. Irmã Regina, eu não tenho nada para dividir com ninguém, eu tenho mal para mim. Muitas vezes não é só no financeiro. Zaqueu usou o financeiro, né, para reparar. Mas muitas vezes não é só no financeiro. Nas nossas atitudes, certo? É dentro da gente. Será que você realmente seguiria? Será que você aceitaria esse convite de Deus na sua casa? Né? Que Deus vive fazendo esse convite pra gente todos os dias. A gente que não vê, que não quer ver, ou até vê e finge que não vê, né? Porque quer continuar fazendo aquilo que é mais prazeroso aqui na terra, em termos materiais, né? E aí acaba deixando de lado essa salvação, né? Que é Deus, que é o próprio Jesus, certo? Então, que você possa refletir sobre isso. Não deixe que a oportunidade seja igual a Zaqueu. Não deixe essa oportunidade passar, né? Observe bem, né, ao seu redor. Eu tenho certeza que Deus tem procurado você. Deus não abandona seus filhos, em momento nenhum, né? A gente que muitas vezes não quer saber de seguir o caminho de Deus, porque a gente acha difícil. A gente tem que abrir mão do que a gente está acostumado a fazer, né? Então, se for para ser assim, eu não vou querer. E aí a gente continua como essas ovelhas perdidas. Então, que você possa refletir sobre isso e que Deus toque no seu coração, que Deus visite você, visite sua casa, sua família, certo? Toque no seu coração para que você receba Ele com alegria, igual a Zaqueu recebeu. E você vai ver que você terá grandes mudanças na sua vida. Quando a gente recebe Deus, não para impressionar A ou B, não, vou querer camuflar aqui, fingir, porque como eu sempre digo, a Deus ninguém engana. Quando você recebe Deus verdadeiramente, de todo o coração e com toda a alegria, acontece sim, grandes mudanças na sua vida. Mudanças maravilhosas, certo? Onde você para e pensa: o que eu estava fazendo da vida que eu não vi isso antes, né? Mas foi exatamente isso que eu falei. Porque muitas vezes você não estava prestando atenção à presença de Deus, ou você não quis deixar abrir mão daquilo que você estava já acostumado a viver, onde você considera prazeroso, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus restaure a sua vida, que Deus te traga cada dia mais para perto dele, tá bom? Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus, louvado seja esse Deus, sempre, Ele sim é digno de toda honra e toda glória. Aleluia.